igual ele. Então, o Saulo, gente, para quem nunca assistiu, ele tem muitas formações, né? Que eu nem sei falar de tantas que são. Tem um instituto, né, que treina pessoas, né, que eu falo que fabrica ali seres humanos melhores e maduros. Naquele instituto só saem pessoas prontas para a vida, que todo ser humano tinha que fazer. Que, aliás, o ano que vem, Saulo, a gente quer preparar um EPSB na Regional Ribeirão, tá? Pra gente fazer um aqui. Vocês topam, gente? Sim. Ele vai, depois, se tiver oportunidade, ele pode contar um pouquinho do que é, pra vocês irem se preparando pro ano que vem, já guardando o dinheiro, que é em torno de uns R$2.000, né? Porque são 3 dias, tem que trazer uma equipe, né? Com vocês, o nosso treinador! Vamos ficar de pé pra recebê-lo? Quero começar dizendo para vocês algo muito importante. Você sabe que nesses 20 e poucos anos trabalhando com as pessoas, eu sempre fiz alguns questionamentos. E de um ano e meio para cá, a gente descobriu algumas respostas. E hoje eu quero dividir com vocês nessa primeira parte agora, né? Depois do almoço a gente faz uma outra parte mais voltada para o nosso trabalho tecnicamente falando, mas primeiro eu quero trabalhar com vocês o lado humano do processo. Primeiro eu perguntar para vocês se vocês conhecem alguém que você sabe que ela tem que fazer alguma coisa, mas ela não faz. Quem conhece alguém assim? Em algum momento você já se perguntou por que a pessoa sabe, mas não faz? Preguiça. Preguiça? O que vocês acham? Por que a pessoa não faz? Deixa pra depois. Deixa para depois, procrastinação, né? O que mais? Faz pela metade. Oi? Faz na metade. Faz pela metade, o que mais? Comodismo, falta de foco, falta de interesse. Então, você sabe que a gente descobriu que existem basicamente 3 categorias que as pessoas podem estar na vida delas agora. A primeira pessoa é aquela indecisa, que é essa daí que você acabou de falar. Ela sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ela não faz. Tá ruim o som, gente? Não? É a sensação aqui assim. Tá, pode. Então, ela sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ela não faz. Ela é indecisa. Segundo tipo de pessoa é aquela que está buscando, ela não desiste, ela está buscando alcançar a eficácia na vida dela. E tem um terceiro tipo de pessoa, que é aquela que já desistiu. O interessante é que a primeira e a terceira são muito parecidas. Porque a primeira, embora ela não esteja na condição de permanente persistência, nem na condição de desistência, a indecisão dela permite com que ela fique com o pé em cada lugar. E por que as pessoas vivem assim? Eu estou para te dizer que a gente treina em média 20.000 pessoas por ano. Eu estou para te dizer que dessas milhares de pessoas que chegam para poder fazer qualquer um dos 50 programas que a gente tem de treinamento, não só comigo, mas com os outros 13 coaches que a gente tem, elas entram assim na vida, elas estão assim na vida, elas estão assim, olha, eu não vou nem fazer de verdade, e nem vou parar, porque se eu fizer de verdade ou parar, eu vou ter que sofrer a consequência. Então as pessoas não fazem alguma coisa porque elas não querem sofrer uma consequência. Essa consequência a gente chama de medo. Então as pessoas não fazem as coisas por medo. Só que o interessante é que existe uma pergunta, e eu vou colocar aqui para vocês uma pergunta, que talvez seja a pergunta mais feita nos últimos 30 anos
40 anos e o tempo que existe trabalho com as pessoas. Pronto. A pergunta é muito retórica, mas observa o nome dela. A pergunta é: qual é o seu sonho? Talvez essa seja a pergunta mais feita para as pessoas. As pessoas podem chegar até você e fazer essa pergunta: qual é o seu sonho? O que você quer da sua vida? Onde você quer chegar? Sabe, quantos de vocês já ouviram essa pergunta na vida? Então observe que eu não estou falando de uma coisa incomum. Eu estou falando de uma coisa comum. As pessoas falam isso, as pessoas ouvem isso. Mas o ponto focal é: quem tem coragem de responder? Porque o engraçado é que quando você chega para alguém e diz qual é o seu sonho, na sua mente você vive exatamente a indecisão. Primeiro, algumas pessoas não sabem o que querem da vida, elas sabem o que elas não querem. Então elas vivem com medo da dor e não com a vontade de ter prazer. Então quando eu tenho medo de sofrer, entende? Então eu vivo mais com vontade do que, olha, eu não quero isso do que eu quero isso. Por isso que muitas pessoas não alcançam o que querem na vida delas, porque elas ficam o tempo todo negativamente introduzindo no seu cérebro e na sua mente. Para quem não sabe o que é a mente é o pensamento em ação. Então você coloca na sua mente coisas ali que te freiam. Porque por mais que você me diga que você tem um sonho, você não colabora fisiologicamente com esse sonho. Porque, eu acho que eu vou tirar isso aqui. Vou falar com o Dimão, não é melhor? Ah, não é bateria. Você quer o Dimão? É. Pode sair que é o quê? A bateria dele só. Não tem problema, depois eu mostro. Então, por mais que você acredite, fisiologicamente, você joga contra você. Porque você pensa assim: eu quero aquilo para mim ou eu não quero aquilo para mim. E o seu corpo não corresponde. Não corresponde de que forma? N formas. Eu não vou discutir isso aqui, eu já falei sobre estado com vocês. Então é assim, não adianta trabalhar no seu comportamento, porque comportamento é uma coisa que você pode fingir. A gente tem um programa chamado Líder 360 Graus, que a gente ensina para empresários, executivos e formadores de opinião como que eles devem trabalhar em cima de princípios e não em cima de personalidade. Personalidade você consegue mudar. Você pode ser gente boa com as pessoas aqui, virar as costas e ser péssimo com as outras. É aquele cara, por exemplo, ele é super feliz lá fora, mas em casa é um cavalo. Então o que acontece? Não adianta você fingir uma coisa. Então o ponto é, quando você fala de um sonho, o seu corpo sabe do que você está falando. Por exemplo, se eu virar para você e falar assim: qual é o seu sonho? Algumas pessoas ficam assim: Demora. deixa eu ver. Mas é para poder enrolar o cérebro. Mas é sonho mesmo, né? Sonho, né? É, sonho. Aí você chuta. Porque às vezes você não sabe o que você quer de verdade. E por você não saber o que você quer de verdade, é que a sua vida está como está. E por melhor que ela esteja, acredite, ela pode ser melhor. Porque sempre tem alguém fazendo aquilo que você não está fazendo. Aliás, hoje, antes da gente ir embora, a gente vai fazer uma dinâmica explicando para vocês alguns detalhes. Mas o fato é o seguinte, vamos pensar uma coisa comigo. Se sonho é uma coisa que todo mundo sabe que existe, e todo mundo sabe que tem que ter, por que tão poucas pessoas têm coragem de pronunciar? 2 motivos. Então acredite, você tem um grande medo, as pessoas têm medo, nós temos medo. Medo, por incrível que pareça, você não vence o medo. O medo, você convive com ele. Porque medo sempre vai existir. Porque é um sentimento. Sentimentos você não elimina. Sentimentos você doma, você convive, você suporta, você tolera. Mas eliminar é extremamente difícil. Até mesmo porque sentimentos acabam vindo da mente, que é o pensamento em ação. E a gente não consegue controlar o que você pensa em virtude de você ter uma vida. E você já viveu o suficiente para poder ter sofrido, para ter tido felicidade, ter tido decepção, ter tido coragem. Então você já viveu várias, muito obrigado, Mateus, várias coisas para que você tenha o mínimo de senso de julgamento. Então o fato primordial é: por que a gente tem medo de falar o nosso sonho? Medo. Vocês sabem que todos os medos que as pessoas têm, e quando eu falo todos os medos, preste atenção,
Eu não estou falando de fobia. Por exemplo, ter medo de barata, ter medo de altura. Isso é fobia. Isso é psiquiátrico. O medo que eu estou querendo dizer aqui é que todos os medos, fora o medo psiquiátrico, aí eu estou falando de psicanalítico ou psicológico, todos os medos, eles são basicamente dois. Você tem basicamente dois medos. Todos os outros se resumem a esses dois. Quais são os dois? Medo número 1. Medo de não ser suficiente. Então é assim, para que eu vou me comprometer? E vai que eu não consigo. Como vai ficar minha cara? Vou pagar o mico? Ou vou me cobrar? Ou vou dizer que eu não fiz? Ou vou me sentir um fracassado? Então eu tenho medo de não ser suficiente. Segundo medo que a gente tem, medo de não ser quisto, de não ser querido, de não ser amado, de não ser compreendido, de não ser aceito. Muito obrigado, Darcy. Então preste atenção numa coisa. Gente, observa um detalhe. Quando eu viro para você e digo, qual é o seu sonho? E você diz, as pessoas falam como? Elas falam de uma maneira subjetiva e não objetiva. Então você fala, qual é o seu sonho? Fala, ter um carro zero. Porque carro zero, gente, você tem de 2 milhões a 25 mil. Então ele fala um sonho desse, porque ele sabe que ele pode errar de 25 a 2 milhões. Mas daí você perguntar qual o modelo, qual a cor, como é que vai ser o banco, como é que você quer esse carro, você quer ele quê? Banco de couro, você quer ele como? Com ar-condicionado, você quer ele completo, 4 portas, você quer uma caminhonete, você quer uma SUV, você quer como? Aí quando você quer ser objetivo e não subjetivo, as pessoas pulam. Por quê? Medo de não ser suficiente, vai que eu me comprometo e não consigo, você é um fracassado. Medo de não ser compreendido, vai que o seu carro é um gol. Aí você fala, meu sonho é ter um gol. Aí as pessoas, o quê? Um gol! Ah, mas o carro é feio demais! Então você não fala, porque tem gente que não vai gostar. Então você tem 2 medos. Para tudo. Eu pergunto para você, quanto que você quer vender por mês? Vem você fala, 10 mil itens. Aí você não consegue, alguém vai te cobrar. Peraí, mas você não falou que ia vender 10 mil itens? Ou vamos supor que você fala, com 1.500 está bom demais. Aí alguém, o quê? 1.500 vai morrer, meu promotor vai sobreviver. Então você não fala. Quanto você quer ganhar por mês? O suficiente para eu sobreviver. Puxa vida, fala isso com o teu cérebro. Você acha que ele vai entender? Nem você está entendendo, ele vai. Então presta atenção numa coisa. Saber qual é o seu sonho é muito importante. Por 2 motivos. 1, você vai se sentir completa e feliz. 2, você vai se comprometer com aquilo que você quer. Eu me lembro, 4 anos e meio atrás, Marquinhos Pierina, e vocês aqui, muitos de vocês são prova disso. Eu disse para eles assim, meu sonho é ser treinador da Haco. Entende? Eu não tinha medo de falar isso nem publicamente. Quantas pessoas vocês acham que quiseram me derrubar? Quantas pessoas vocês acham que duvidaram? Então presta atenção no que eu vou dizer, isso não interessa. O que importa é se eu tenho um sonho. Eu vou te dar outro exemplo. Um dia, isso aí quando eu era gago ainda, lá, há 20 anos atrás, um dia eu virei e falei assim, eu quero ensinar as pessoas, porque quando eu vi o Tony Morales falar no Centro Empresarial de Botafogo, no Rio de Janeiro, onde eu morava no interior, um amigo me levou, quando eu vi esse cara falando, eu falei, eu vou fazer o que esse cara faz. Aí eu comecei a conhecer algumas pessoas, Anthony Robbins, Bob Pike, outros homens, Joel Barker, pessoas incríveis. E aí eu falei, cara, um dia eu quero fazer eventos com esse cara. E o ano passado, quando eu estava falando para 4 mil americanos sobre programação neurolinguística, pensa bem, cara, eles que inventaram isso. Quem estava na plateia? Os caras que eu sempre admirei. Então presta atenção no que eu vou te falar. Eu não sei qual é o seu sonho, mas se você não colocar para fora, ele não vai acontecer. Você tem medo? Eu quero te ajudar em algumas coisas. A gente já contou isso para vocês, até no seminário agora passado, mas eu quero te explicar, eu vou até desenhar para vocês uma coisa nova do próximo livro, mas eu já vou dividir com vocês, que é o que um segredo que a gente descobriu. Um segredo que a gente descobriu, porque não tem rodinha nesse. Um segredo que a gente descobriu. E eu quero dividir com vocês esse segredo. Presta atenção numa coisa. Antes disso, vocês lembram o que a gente fala que é um motivo? Quem lembra disso? A gente fala assim, olha, eu vou explicar do mesmo jeito. Aproveitar que tem gente filmando, já fica, depois você me dá um point aí. Mas é o seguinte, eu tenho direito de imagem, sério. Então é assim, e era o Felipe, tô brincando. Imagine vocês que nós não imaginamos o que realmente é o motivo. Então eu vou te dar um exemplo. Imagine vocês que aqui na frente nós temos uma parede aqui, lembra disso?
uma outra parede aqui, uma outra parede aqui, então tem um cômodo aqui, 2x2, vou chutar, não sou bom de campo visual, mas 2x2, tem parede até o teto, não tem porta nem janela, o teto é fechado também com concreto. O ponto é, nós estamos lá de fora desse cômodo. Nós estamos a 2 horas de qualquer próximo ser humano e nós não temos nenhuma ferramenta na mão. Eis que eu viro para você e digo, vai lá e quebra a parede. Todo ser humano é solícito. Você sabe o que é isso? Você pede e ele ajuda. Todo ser humano. Claro que sempre tem alguém para provar o contrário, mas tirando essas pessoas que você já pensou aí, que não ajuda ninguém mesmo, o restante é. Então é o seguinte, o ser humano é solícito, você pede para ele, ele faz. Aí você está do lado de fora da parede, eu viro para você e digo assim, ó, vai lá e quebra a parede. Todo ser humano tenta 3 vezes. Então você pega e vai, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª você precisa de um álibi. Aí você chega para Jussara e fala, ó, Jussara, você está de prova que eu estou tentando. Nem que seja por telefone, ó. Olha aqui, manda pelo Skype, ó. Fica vendo, videoconferência, ó. Viu? Não deu certo, é por isso que não dá certo. Não adianta, não vai dar certo. Agora observe uma coisa. Se eu adiciono um pequeno detalhe, que é o que faz a diferença no processo. Quem aqui tem um filho pequenininho, ou um netinho pequenininho, ou um sobrinho pequenininho? Alguém, por favor? Tá bom? Imagine esse pequenininho. Ninguém sabe como nem porquê, não pergunte como, tudo bem? Não é o ponto aqui agora. Mas ele foi parar dentro desse cômodo. 2x2, não tem porta, não tem janela, o teto está fechado, ele está lá dentro. Eis que, de repente, você está lá de fora. 2 horas a próxima pessoa não tem nenhuma ferramenta. Eis que de repente o cômodo começa a pegar fogo. Pergunta: você vai quebrar a parede ou vai deixar o seu filho, netinho ou sobrinho morrer? Hã? Quebrar a parede. O quê? Quebrar. Tá, mas e se seu braço doer? Tenta de e novo. se estiver cansada? Vai assim E se mesmo. começar a chover? E se o sol aumentar? Quantas vezes você vai tentar? Várias. Quantas vezes você vai tentar? Várias. Quantas vezes? Então por que agora você faz e não fazia antes? Porque agora você tem um motivo. Então presta atenção, amigos e amigas, meninos e meninas, posso chamar vocês assim? Claro. Vou falar nisso vocês dois depois do almoço. Não é você mesmo, vocês dois. Vou sentar cá na frente, tudo bem? Não, mas você vai voltar para cá depois do almoço. Então é o seguinte. Não, elas não, meu irmão. Aqui quem divulga é o homem, não é a mulher não. É assim. Sou casado, bicho. Então é assim. Tá boa, Zé? Então é assim. Por que agora você faz e não fazia antes? Você tem um motivo. Então presta atenção. Você concorda que o problema não está na parede? Você concorda que a parede pode ficar mais dura ou mais mole, dependendo do interesse que eu tenho naquilo que eu estou fazendo? Você concorda que eu posso transformar a parede em pó, ou fazer ela ser a coisa mais resistente do mundo, dependendo da intenção que eu tenho no momento que eu estou agindo? Você sabe o que isso significa? Que a maioria das pessoas não tem o que querem, o carro, a casa, o dinheiro, não interessa, porque elas não têm um motivo. Elas têm no máximo vontade. Ah, eu tenho tanta vontade de ter um carro dele. Tem tanta vontade de todo mundo entrar. Vontade é uma coisa que dá e passa. Motivo é uma coisa que você vai fazer. Não interessa se está difícil, se é longe, não interessa. E isso tecnicamente não importa. Porque quando você está emocionalmente motivado, preparado, você vai fazer. Você quer ver uma coisa interessante? Já trazendo para o nosso sistema, eu vou começar a introduzir o sistema. Observe uma coisa. Muitos de vocês aqui dentro dessa sala, para poder ser promotoras ou promotores, vocês tiveram que indicar 30, 40, 50, 60 pessoas. Naquele momento que você tinha que indicar 30, 40, 50, 60 pessoas. Você fez isso no tempo recorde. E quando você olha para o seu trabalho hoje como promotoria, você não indica nem 10. Alguém pode me dizer por quê? Eu vou dizer por quê. Porque a parede agora está mais dura. Porque o que falta é a resposta dessa simples pergunta mais batida do mundo. Por que você faz o que você faz? Porque se você faz o que você faz por dinheiro, saiba que dinheiro é energia. Ele nem existe. Pega 1 milhão, deposita no banco e tenta sacar em seguida. Eles não vão deixar.
Se você botar 1 milhão lá, eles vão fazer. Agora é meu. Aí você vai dizer, não, mas o dinheiro é meu. Claro que é seu. Tira o extrato ali, eles te dão um pedaço de papel. Você deixou um monte de papel lá, mas ele te dá um pedaço de papel. E diz que é um extrato consolidado que tem 1 mais 6 zeros. E ele fala, esse é o seu dinheiro. Você fala, eu quero sacar ele amanhã. Só com autorização do gerente, agora é de 25 mil. Entende? Não está no papel. Está no significado que você dá para ele. Se eu pegar uma nota de 50 reais e perguntar para você o que vale mais, essa revista, uma nota de 50 reais, a revista que eu digo o papel que está aqui, tecnicamente você vai me dizer que é o dinheiro, porque 50 reais eu compro várias dessa, concorda? Agora pensa comigo, onde gasta mais papel, nessa revista ou naquele outro? Revista. Então isso aqui vale mais. Quantas árvores foram derrubadas para fazer aquilo? Papel é para esse. Então não é a quantidade de papel, é o significado que eu dou para aquilo. Isso você pode fazer com a sua vida, porque se você não der um significado para a sua vida, você vai simplesmente sobreviver. Ou você vai chegar aos 65 anos de idade e chegar à conclusão que você tinha que ter feito tudo diferente, vai se aposentar e vai ganhar menos. Porque isso é o plano do governo. Isso é o que o governo tem para a sua vida. Eis que no belo momento você pega, assume seu próprio negócio, você toma a rédea da sua vida e você diz, agora eu sou dono do meu negócio. E o que você faz em relação a ele? Bem, você culpa as pessoas, você julga tudo, você diz que tudo está difícil, porque a parede começa a ficar cada vez mais dura. E eu quero ensinar para vocês o segundo segredo agora. Então qual é o segundo deles? Dos 7. É o seguinte. As pessoas, a gente chama isso, eu e minha esposa criamos essa metodologia, a gente chama isso de posições e interpretações da liderança. Bem, o que seria posições e interpretações da liderança? Quer ver um exemplo? Se alguém discordar, pode levantar a mão, fique tranquilo. Quando você começa alguma coisa nova na vida, e olha, isso aqui que eu vou te explicar, vale para mim, vale para o teu casamento,